Olá, meu nome é Isabela, tenho 30 anos e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Qual que é o intuito, né, de eu estar falando um pouquinho do que eu vivi? A finalidade desse vídeo, gente, é realmente para que a sua fé seja renovada, a sua fé seja fortalecida e que você entenda que independente da situação que você esteja passando hoje, Deus ele é com você, ele conhece seu coração e ele está cuidando de tudo. Então que após a finalização desse vídeo, você possa sentir cada vez mais a presença do Senhor e que você possa se sentir fortalecido, porque Deus ele é e está com você. Bom, vamos lá. Sou filha única, sempre morei somente eu e minha mãe, e em 2016 ela veio a falecer. Foi um momento bem difícil na minha vida, porque foi do nada. Minha mãe, ela era muito nova, ela tinha na época acho que 59, quase 60 anos, e a gente descobriu do nada. Ela foi diagnosticada com câncer, ele praticamente já estava em estado terminal, e ela, quando nós descobrimos, né, ela estava só na cabeça com 12 mini tumores. Então foi uma situação bem difícil, ela faleceu, eu vi minha mãe praticamente falecer no hospital. Foi uma época bem difícil da minha vida, né? E assim, por morar na época, né, só morava eu e ela, então assim, imagina, eu assumi uma casa sozinha, eu me via sozinha em quatro paredes e falava, nossa, o que vai ser de mim? E eu senti um vazio muito grande, sabe, com a ausência da minha mãe. E eu achava que balada, bebida, tudo isso ia preencher, ia fazer eu esquecer, né, aquilo que eu estava passando. Mas sempre quando chegava em casa, o vazio era maior. Até então que em 2017 eu conheci verdadeiramente Jesus. Aquele que preenche, aquele que te sustenta. Desculpa. Conheci Jesus, me batizei, minha vida mudou completamente. Sempre sonhei em casar, ter uma família. Quero ter vários filhos, né? Até mesmo pelo fato de ser filha única. E quando eu perdi minha mãe, eu sofri bastante. Então, eu sempre converso com meu esposo, né? Que a gente quer ter pelo menos uns 3 filhos. Até porque eu acho que com a ausência dos pais, né? Quando a pessoa, o filho, né? A pessoa tem um irmão, ajuda bastante. E eu senti bastante isso, né, quando minha mãe faleceu. Mas enfim, o que eu quero falar é outra coisa. Bom, em 2017, então, conheci Jesus, me batizei, minha vida mudou completamente, conheci o meu esposo, noivamos, casamos e eu engravidei. A tão sonhada gravidez. O nome dele era Arthur. Tão lindo. Bom, foi uma gestação, graças a Deus, muito tranquila. Eu tive muito enjoo no começo, mas isso foi o de menos. Mas pro finalzinho da gestação, os médicos começaram a observar que o Arthur não estava engordando da forma que ele precisava, né? Tem mais ou menos uma estimativa de peso de acordo com o tempo da gestação. E ele já não. Ele era um bebê pequeno, o médico falava, né? Nos exames não tem nada, o que a gente consegue detectar só é que é um bebê pequeno, isso é normal. Tem bebês que são menores, que nascem um pouquinho, né, não tão gordinhos, isso não tem problema. Mas eu comecei a acompanhar de perto. Eu comecei a fazer ultrassom toda semana. E até que então, no último ultrassom, quando eu tava para completar 38 semanas, teve uma diminuição do líquido amniótico e eu tive que fazer uma cesariana urgente. Na urgência. E aí que começa mais uma batalha da minha vida. Todo aquele nervoso, né, de ai, meu filho vai nascer, meu filho vai nascer. Duas amigas muito queridas, que são praticamente minhas irmãs, me ajudaram, correram para pegar a bolsa, a roupa, todas as coisas, porque eu não tava esperando, né, fazer uma cesariana e não tava esperando que meu filho ia nascer naquele dia. Esse dia foi 30 de novembro do ano passado, né, de 2020.
Pois bem, estamos lá na cesariana, meu marido começa a falar, o Arthur tá chegando, olha o chorinho dele. E nasceu um filho lindo, abençoado. E aí a pediatra veio conversar com a gente, né? Mostrou ele, deixou eu dar um beijinho nele e falou que teria que levar ele pra UTI. Porque ele tava um pouquinho cansadinho, né? Não tava conseguindo respirar muito bem. E tinha algumas coisas que precisavam ser avaliadas. O nome dela é Doutora Gabi. Ela é um amor, nossa. Ajudou bastante a gente. Pois bem, levaram o Arthur pra UTI. Nossa, meu mundo tinha acabado ali, né? Porque que difícil, gente. Você espera a gestação inteira, né? Você prepara tudo e você sonha com aquele negócio de, nossa, meu filho vai nascer, eu já vou pegar ele, já vou colocar pra mamar, já vou ficar, né? E não foi. Foi minutos assim muito rápidos, né? Que a gente teve ele ali com a gente. Foi tempo de tirar uma foto e já levaram ele pra UTI neonatal. Eu fiquei bem angustiada, porque eu não sabia o que estava acontecendo, meu marido também não. Subimos para o quarto, e aí depois, né, eles pediram pro meu marido e eu também lá na UTI neonatal conversar com os médicos. Aí o Arthur, ele estava no oxigênio, e eles estavam fazendo exames para detectar realmente o que ele tinha. E logo de cara eles já tinham visto que o Arthur tinha o queixo muito para trás. E isso impedia a respiração dele. Por quê? Porque a língua, ela caía muito nas vias aéreas e isso impedia que o ar passasse. Isso se chama sequência de Pierre-Robin. É uma má formação no queixo que acaba atrapalhando, né, a parte da respiração. Então, ele tinha esse queixo para trás, ele tinha uma fenda no céu da boca, que é o céu da boca aberto, e isso ele tinha dificuldade para respirar, mas eles não sabiam ainda a gravidade disso. E com o tempo, o Arthur, ele ia fazer diversos exames, né, para ser diagnosticado, exatamente para ver, bater o cartão final, né, a falar exatamente o que ele tinha, ó, ele tem só isso ou não, tem que pesquisar mais, enfim. Ele nasceu também com pé torto congênito, mas isso era uma coisa super tratável. Os médicos falaram também que o pé torto, ele pode ter sido pela a diminuição do líquido amniótico, né? Mas que isso era o de menos do que ele tinha. Pois bem, passamos 5 meses no hospital, praticamente 5 meses, para ser mais exato, foram 4 meses e 20 dias. Foi uma batalha, foi muito difícil eu ir embora para casa sem o meu filho. Foi muito difícil chegar e ver o quarto dele pronto e não ter ele aqui. Mas eu sabia que ele não estava em casa, mas ele estava lá no hospital. E a gente foi passando por muitas coisas, muito aprendizado. Aprendemos a depender totalmente de Deus. Eu achava que aquilo que eu tinha passado com a minha mãe, eu pensava comigo, né? Ah, já perdi minha mãe, eu acredito que nada, né, pior vai acontecer. Mas eu sei que se eu não tivesse perdido minha mãe, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não teria conhecido Jesus, não teria me batizado, não teria casado, não teria tido Arthur, enfim. Para tudo tem um propósito. E foram, então, 4 meses e 20 dias no hospital. Durante esses 4 meses, cada hora era uma notícia diferente. Teve um dia que nós chegamos e a doutora conversou, né, com a gente, a doutora Lourdes, e ela informou, né, que o Arthur, eles estavam começando a ver que ele estava tendo muitas intercorrências à noite, devido a essa queda da língua, né, da sequência de Pierre-Robin, e então a saturação dele caía muito e eles não estavam conseguindo entubar. Por quê? Porque como o queixo dele era para trás, não tinha o espaço devido para fazer uma intubação normal. E ela já estava pensando em fazer uma tráqueo, para ele conseguir respirar melhor, até mesmo para ele ter uma qualidade de vida.
A gente ficou bem abalado na hora, porque já bastava tudo que estava acontecendo e também ia ter que fazer uma traca, então a gente ficou bem assim, mas a gente entregou realmente nas mãos de Deus. E aí, quando foi numa quinta-feira, a gente chegou, né? A visita do hospital era todo dia 11 horas, não podia. Eu ia lá, ficava o dia inteiro, vinha à noite, dormia em casa e voltava lá, né? 11 horas da manhã para pro boletim médico, tanto eu quanto meu esposo. E depois eu já ficava o dia inteiro lá. Chegamos numa quinta-feira e a gente viu que teve que fazer uma tráqueo de urgência. Pois bem, meu filho quase faleceu naquela noite. Foi terrível, os médicos vieram conversar com a gente, falou que foi muito difícil, que ele começou a ficar com muita falta de ar, que ele não conseguia respirar, então teve que fazer uma tráqueo de urgência. Fez essa tráqueo de urgência e aí depois uma especialidade de bucomaxilo, veio conversar conosco, dizendo que assim que o Arthur tivesse pelo menos uns 3 meses e o peso ideal, ele conseguiria fazer uma cirurgia para fazer a distração mandibular, ou seja, para resolver esse problema do queixo. Então a gente pensava, ótimo, eram 2 ferrinhos que eram colocados, era uma cirurgia bem delicada, bem chatinha, né? Porque tem uma recuperação e tudo mais, mas ele poderia fazer com 3 meses, né, e com peso ideal essa cirurgia. Então, até esse período, até ele fazer 3 meses e tudo mais, dependendo da recuperação, dependendo de como o Arthur ficasse, ele teria que ficar no hospital ou poderia ter alta e voltar. Tudo isso a gente ia descobrir de acordo no dia a dia. Foram passando os dias, a gente teve muita experiência lá naquele hospital, a gente conheceu muitas mães, muitos pais passando pela mesma situação, até mesmo pessoas com situações piores. Foi um aprendizado e um amadurecimento muito grande. Quando o Arthur, durante esse período, né, como ele era um paciente muito invasivo, pelo fato de ser atráqueo, que tinha que ficar aspirando toda hora, e um ambiente hospitalar já é um ambiente ruim, né, de bactérias e tudo mais, ele acabou pegando diversas infecções. Então, durante esse período, o Arthur pegou diversas infecções. Ele fez em torno, eu acho que de umas 4, 5 cirurgias, que foi a tráqueo, uma troca, né? Porque como teve que fazer uma tráqueo na urgência, colocaram uma que não era tão ideal para ele, aí depois teve que trocar. Ele fez a cirurgia do queixo, ele fez também uma gastro, né? Que é para se alimentar através do estômago. Então, é uma sonda que é direto no estômago para ele poder se alimentar e conseguir vir para casa, ter alta. E foram, assim, longos e longos meses, né? Se eu ficasse aqui falando tudo que a gente passou, eu ficaria uns 3 dias. E mesmo assim, eu acho que ainda não seria o suficiente. Mas desses praticamente 5 meses, todos os dias, eu e meu esposo orávamos com o Arthur, a gente louvava com ele, adorava o Senhor, pegava a mãozinha dele, agradecia a Deus por mais um dia de vida. E assim, em todos os momentos, às vezes a gente recebia notícias ruins, nós estávamos lá. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida do Arthur. O Arthur, ele sempre foi muito atento. Então, ele sempre ficava com os olhos assim, sabe? Olhava, nossa, era maravilhoso, sabe? Você via a vida de Deus através dele. E durante a gestação, uma coisa que eu sempre profetizava na minha barriga era que assim, né, Deus, que através da vida do meu filho, muitas pessoas possam se achegar e se aproximar do Senhor. E durante o tempo que ele ficou naquela UTI, eu vi quantas pessoas se aproximaram a Deus. Porque as pessoas viam, né, a gente orando, a gente louvando com o nosso filho, mesmo diante de tantas as dificuldades, e muitas pessoas vinham falar com a gente, falavam, nossa, que fé, nossa, vocês transmitem uma fé muito boa. Enfim, N depoimentos, né? Eu orei por várias pessoas naquele hospital, pessoas que Deus me direcionava, que Deus me usava. E foi assim durante todo esse período, né? Até que o Arthur estava praticamente para ter alta, mas infelizmente ele foi infectado por uma bactéria. Novamente, mais uma infecção. Só que essa foi muito mais grave, era uma infecção de fungos e era o pior fungos que você pode imaginar. Então, ele ficou muito mal, muito mal mesmo. Ele ficou praticamente 1 mês sem comer.
Ele ficou praticamente um mês sem poder ficar. Sem poder ficar, não, né? Ele ficou um mês sem vir pro meu colo. Lembrando que eu demorei um tempinho também para pegar no colo, então, assim, devido às cirurgias que ele fez, eu não podia pegar sempre. Então, N coisas, gente, são tanto detalhes que de verdade eu queria muito poder descrever para vocês, mas não dá. E então ele pegou essa infecção, foi bem difícil. E eu olhava assim para ele, eu falava, gente, como pode uma criança tão pequena e tão frágil ser tão forte, né? O meu filho me ensinava muito como lutar, como não desistir. Os médicos vinham dar um diagnóstico e ele tava lá, olhando, todo bonitinho. E aí, no dia seguinte, os médicos vinham e falavam, olha, ele é guerreiro. E meu filho era. Ele foi um guerreiro de Jesus, meu. Nossa. Enfim. Os médicos começaram a passar alguns diagnósticos pra gente, né? E falar que a infecção que ele estava tendo era bem grave. E ele teve não só a infecção de fungos, como uma outra bactéria que ele acabou pegando, possivelmente por alguma transfusão de sangue, enfim. Não vem ao caso agora. Mas ele pegou essa infecção muito forte. Ele era um paciente muito invasivo, né? Porque ele tinha uma tráqueo aqui, ele tinha os 2 distratores aqui e ele também tinha a gastro na barriguinha para poder se alimentar. Inclusive, a gastro também infeccionou. O ambiente hospitalar é terrível, né? E aí teve um dia que eu já tava ficando no meu auge, né, de loucura, porque é muito difícil você ficar praticamente 5 meses no hospital, ver várias intercorrências acontecer com seu filho ali e você não poder fazer absolutamente nada. O sentimento de impotência é muito grande. E então eu comecei a ir e voltar, né? Eu ia de manhã com meu esposo, voltava, trabalhava um pouco e à tarde nós voltávamos de novo lá pra ver ele. Até que um dia o hospital ligou pra gente e pediu pra gente ir lá pro hospital. Porque na hora eu já pensei, meu filho faleceu, né? Ele tava com essa infecção, ele tava com algumas dificuldades, ele teve que começar a respirar por ventilação mecânica, porque devido fungos e as coisas estavam bem prejudicial, o pulmão e alguns órgãos. Bom, eu e o Guilherme chegamos no hospital, a saturação do nosso filho estava 30%. Aquele dia eu olhei assim e eu falei assim pro Guilherme, eu falei assim, Gui, nosso filho vai morrer hoje. Eu falei, não vamos embora desse hospital, porque o nosso filho vai morrer hoje. Olha como que tá a saturação dele, ele roxinho. E aí a gente foi, ficou, a gente se despediu praticamente do Arthur. Eles colocaram o Arthur no meu colo, eu passei mal. Nossa, foi muito ruim, foi horrível. E ali a gente de novo pegou a mãozinha dele e adoramos ao Senhor. Senhor, muito obrigada pelo nosso filho, nós te louvamos, nós te agradecemos. Falamos o quanto a gente amava, né, o Arthur, o quanto a gente ama ele. E aí eu falei, né, não quero ficar aqui, eu quero ir um pouquinho ali na sala das mães, porque eu tava passando muito mal. E eu não queria transparecer isso, né, não queria passar isso pro meu filho. Fui lá pra sala, eu e o Guilherme também, a médica já tinha vindo conversar com a gente, já tinha falado que ele não tava reagindo, que ele já não tava mais fazendo xixi, ele já não tava mais reagindo todas as medicações, ele tava com mais de 10 bombas de medicações, a maioria simultaneamente ali, tudo junto. E aí veio uma médica, doutora Cláudia, essa daí sempre tá nas minhas orações, abençoada por Deus. Começou a mandar, tira a medicação, faz isso, faz aquilo, começou a fazer um monte de coisa, né? E ali a gente já tinha se despedido do nosso filho, a gente realmente só tava esperando ele parar de funcionar tudo ali. E ele pegou e eu fui pra sala das mães, a sala de estar com meu esposo.
E ficamos lá, né? Isso era numa terça-feira à noite. E aí essa doutora Cláudia chegou e falou, depois de umas 2 horas, 3 horas, depois que a gente chorou absurdamente, que a gente entregou o nosso filho para Deus, né, como a gente já entregava todos os dias, depois a gente ter se despedido dele, ela chegou lá e falou assim, olha, vai lá, a saturação dele tá 60% e eu creio que não vai acontecer nada essa noite, pode ir embora, vai descansar. Aí a gente foi lá, a gente olhou assim, a gente falou, meu Deus, isso é um milagre. Meu filho tava saturando 30%, quase 3, 4 horas, batimentos cardíacos baixos. E agora tá 60, tá subindo, né? E quando ela falou eu creio, eu senti uma paz de Deus de eu realmente vir embora descansar. Viemos embora descansar, ficamos aqui e eu falei pra Deus, né? Eu orei muito. Eu sempre, durante esse tempo, eu tive uma intimidade com Deus absurda, tanto eu quanto meu esposo Guilherme. E a gente sentia, sabe? A gente ouvia Deus muito em todas as situações. E nesse dia eu cheguei e falei, Deus, me confirma que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor está, mas eu preciso de um sinal, porque eu tô cansada. Quando a gente chegou no dia seguinte, lá a saturação do nosso filho tava 100%, nem os médicos acreditavam. E assim ele ficou mais 15 dias. Ele tava já numa fase de tá bem dopadinho, né? Porque ele não podia, quando ele ficava sem remédio pra acalmar, um calmante, ele ficava muito agitado. Isso dificultava também na respiração, porque ele começava a brigar com o aparelho. E aí, depois de 15 dias, durante esses 15 dias, né, eu sempre orava a Deus, eu sempre falei, Deus, que acima de tudo seja feita a vontade do Senhor, né? Eu não quero que o meu filho sofra, eu não quero que o meu filho tenha uma vida limitada, porque essa não é a vida que o Senhor deu pra nós. E o Senhor sabe de todas as coisas. E depois desse dia, né, ele foi melhorando até nos exames. E depois de 15 dias, nós estávamos no hospital. Eu tava sentindo na visita das 11 horas que ele não tava muito bem. Ele tava, assim, igual, né, tava bem. Mas ali eu vi a imagem de Deus tirando, assim, sabe? Do meu filho, tudo aquilo que estava prendendo ele, toda enfermidade. Eu via como se tivesse várias correntes e Deus tirava. E eu falei pro meu esposo, eu falei assim, hoje eu vi uma visão que Deus estava libertando o Arthur de todo o mal. Eu acredito que seja a cura. Isso foi 11 horas da manhã no boletim. Quando foi à tarde, que era o horário da gente voltar lá, nós voltamos e o nosso filho não tinha feito nem 2 ml, ele tinha feito só 2 ml de xixi durante o dia inteiro. E alguns dias atrás, né, uns 20 dias atrás, antes desse dia, o Guilherme tinha ido sozinho à noite e uma médica olhou pra ele e falou, olha, eu sinto muito em dizer, mas os órgãos do seu filho já entrou em falência. Então, assim, pelo diagnóstico dos médicos, era pro Arthur ter falecido muito antes. Mas Deus nos surpreendia todos os dias. Deus nos dava todos os dias mais uma oportunidade de estar perto do nosso filho. E aí, depois de 15 dias que ele teve essa intercorrência, que a médica fez tudo e tudo mais, ele não tinha feito xixi. Eu tinha visto, né, que Deus tava arrancando essas correntes da vida dele. E quando foi à noite, eu olhei assim e falei assim, Gui, ele não tá bem. Ele não tá bem. A saturação dele tá oscilando muito. E aí, aquela mesma médica que há 15 dias atrás tinha feito tudo aquilo e tinha ajudado, né, tinha se permitido ser usada completamente por Deus para trazer o Arthur de volta, era ela que era plantão dela. Na hora que eu vi ela, eu falei, glória a Deus. E aí ela foi fazer as mesmas coisas que ela já tinha feito há 15 dias atrás. Só que dessa vez o Arthur, ele não conseguiu recuperar. Ele estava muito debilitado. Então todas as reservas do recém-nascido, todas as reservas que o bebê tem, ele vai usando, né? O Arthur já tinha usado tudo. Ele não tinha mais como se recuperar igual como ele tinha se recuperado há 15 dias atrás. E ali naquele dia eu falei pro Gui, eu falei assim, Gui,
De manhã eu tive aquela visão e por mais que eu sei que nosso filho não tá bem agora, eu estou com uma paz no coração. Deus tá me dando uma paz. E aí essa médica chamou a gente conversou com o Arthur, ficou lá com ele, brincando com ele, conversando, né? Mas ele não entendia muito bem porque ele tava bem medicado, então ele não podia ficar reagindo como antes. E a médica chamou, pediu pra conversar e falou assim que o que ela tinha feito há 15 dias atrás, ela fez, mas dessa vez ele não tava reagindo. E ali eu falei pro Gui, acho que o nosso filho tá indo embora. Fomos pra sala, oramos, clamamos a Deus mais uma vez. E falei pra Deus, né? Falei assim, Deus, o Senhor tá me dando paz. E eu sei que o Senhor tá no comando das nossas vidas e que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Então, que se for, tira todo o sofrimento do meu filho. O Senhor me mostrou, o Senhor me deu essa visão hoje. E aí, depois de um tempo, ele teve uma parada e aí, enfim, conseguiram reanimar ele. Mas aí depois ele acabou, depois de alguns minutos, ele acabou falecendo. Hoje nós estamos no dia 25 de maio. No dia 20, fez um mês que meu filho faleceu. Então hoje tá dando aí uns 1 mês e 5 dias aí que o Arthur faleceu. É fácil? Não. Mas Deus tem nos sustentado de uma forma sobrenatural. E o que eu queria deixar pra você é que não importa o que as pessoas te falem, entregue nas mãos do Senhor. O Arthur, ele continua trazendo muitas pessoas para perto de Jesus, como eu sempre profetizei quando ele estava na barriga. Eu tenho recebido muitas respostas de pessoas que estão sendo fortalecidas, de pessoas que estão se reconciliando com Deus, pessoas que estão se encontrando verdadeiramente com Deus. E eu sei que isso faz parte do propósito da vida do Arthur e da minha vida e da vida da minha família. Então você deve estar pensando, nossa, mas que testemunho é esse que não tem final feliz? Deus libertou o meu filho de todo aquele sofrimento. Imagina uma criança de 5 meses sendo picada todos os dias, não conseguir respirar. Eu não queria isso pro meu filho e eu não desejo isso pro filho de ninguém. Então, por mais que ele não esteja aqui fisicamente, ele não esteja aqui no quartinho que eu preparei pra ele, eu sei que ele tá com Deus. Porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é das crianças. Então eu sei que o meu filho, ele tá ao lado de Deus e ao lado da vovó dele, que também foi morar com Deus em 2016. Então, por mais que a cura não tenha vindo da forma que eu queria, ela veio porque o sofrimento do meu filho foi embora. E o que eu quero te dizer é que, mesmo sendo tão difícil, às vezes, a situação que a gente passa, Deus, ele nos fortalece. Eu tô chorando hoje, mas é de emoção, sabe? Porque Deus, desde o começo que eu perdi minha mãe, e eu conheci Jesus, e ele preencheu o vazio que eu sinto da minha mãe, assim, quando eu perdi o meu filho, eu já senti esse preenchimento de Deus, sabe? Hoje eu consigo fazer uma comparação de quando eu perdi minha mãe e eu não conhecia Jesus, como foi o meu luto, de como que é o meu luto hoje, depois que eu conheci e tenho uma vida com Jesus. O luto é mais leve. Isso não quer dizer que eu não sofra, que eu não sinta saudade e que eu não fique triste porque o meu filho foi embora. Eu sinto, mas eu sinto a presença do Senhor me fortalecendo. Eu sinto a presença do Senhor em tudo que eu faço. E é diferente, gente, é diferente de quando a gente tem um Deus que nos sustenta. É diferente de quando a nossa vida, ela está completamente no centro da vontade do Senhor. Então, o que eu quero te deixar aqui é: eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais as dificuldades que você tem. Se você já perdeu um filho, uma mãe como eu também. Ou se você tem alguém doente da sua família, ou se você está enfermo, eu não sei. Mas o que eu sei é que
Existe um Deus que cura, que sara, e um Deus que te consola. Deus, ele é um pai. Então, ele nunca vai querer o seu mal. Então, independente do que passou, entendeu? Independente de se meu filho estar aqui ou não, eu sabia que Deus estava no comando de tudo. E eu tenho fé que em breve vai vir muitos irmãozinhos pro Arthur. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês mais uma vitória. Então, querido, essa é a minha história, esse é meu testemunho, que a sua fé seja fortalecida. Eu tinha tudo para poder falar que eu não queria mais saber de Deus. Eu tinha tudo para poder falar que eu não acredito mais em propósito, de que Deus não tá nem aí para mim. Eu poderia falar que Deus já tinha me esquecido, mas não, gente. Deus, pelo contrário, ele me fortaleceu, ele tem me carregado no colo, tanto eu, quanto meu esposo, quanto a minha família. E vai ser assim com você também. Então eu peço, não desista. Deus é com você. Amém? Se você estiver muito angustiado, quando você estiver muito triste, coloca um louvor. Tem um louvor que chama Aquieta Minha Alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Pede pra Deus acalmar a sua alma. Deus te abençoe. Um grande beijo.